atividade profissional, seja na academia, seja na escola, aonde que vocês vão trabalhar. Então, a gente vai trazer informações para a gente sair daquela questão do senso comum, né? Para as pessoas saírem falando de nutrição que, na verdade, não tem muito fundamento, vamos dizer assim. Então, nós vamos falar de questões de nutrição que vão compartilhar para o dia a dia de vocês. Alguém está falando? Pois não? Sou eu. Onde é que vai estar disponível a aula gravada? A aula gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube. No YouTube, certo. Isso, tá? Mas a gente vai mandar o link depois para vocês. Provavelmente eu vou pedir uma semana ou duas para vocês, para a gente se organizar nessa questão da construção dessa gravação, tá? Porque tem que disponibilizar, fazer um link e tudo mais. E aí a gente está com essa semana bastante tumultuada, e a semana que vem, aí organizando tudo, a gente vai disponibilizar todo esse material para vocês terem. Mas todo o conteúdo também, ele está disponível lá no Cigarra, viu? Eu deixei vários materiais lá já para vocês, de conteúdo. Então, de conceito, de tudo, tá? Hoje, por exemplo, eu queria falar um pouco sobre conceito e um pouquinho da história da alimentação para vocês, da nutrição. Da alimentação, na verdade. Mas eu acho que não vai dar, então a gente vai pelo menos passar pelos conceitos. Tá? Então, nós vamos começar com o primeiro conceito de que é nutrição. Então, a gente tem vários autores que trabalham com essa questão do conceito de nutrição. Então, nutrição, ação de nutrir. Então, ela é uma ação de nutrir o nosso corpo. O que é nutrir no nosso corpo? É fornecer nutrientes para ele, tá? Fornecer nutrientes para as nossas células, de todos os tecidos, né? De todos os órgãos, para que eles trabalhem. Então, sem nutrientes, sem essa nutrição, o nosso corpo, ele não trabalha. Ele não constrói, não se desenvolve, então as suas funções vão estar comprometidas. Desde a função lá, relacionada ao sistema nervoso, endócrino, legumentar, muscular, cardíaco. Então, você tem que pensar que cada tecido do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo, ele depende de nutrientes para poder desenvolver suas atividades, para se recuperar, para tudo, tá? Sistema imunológico, então, todos eles dependem da nutrição. Então, quando a gente fala ação, a nutrição fala a ação de nutrir. Para que aconteça essa nutrição, né, o nosso organismo, ele precisa receber esses nutrientes. Então, esse ato de nutrir, ele está muito ligado à questão biológica, do ponto de vista biológico. Então, a gente tem autores que trazem esse conceito basicamente relacionado a quê? Aos processos fisiológicos que vão fazer com que o meu corpo nutra. E esses processos fisiológicos, eles vão desde a ingestão de alimentos, digestão dos alimentos, absorção e assimilação e utilização desses nutrientes pelo corpo. Então, comer, ingerir, digerir, absorver e metabolizar esses nutrientes, né, pelas células para ser utilizada de acordo com a necessidade de cada tecido, cada célula, cada órgão. Então, olha só, pensando nessa nutrição do processo do ponto de vista biológico. Então, todos esses processos que vão tratar da nutrição, eles vão tratar de o organismo obter esses nutrientes, eles falam que é a ação da nutrição, certo? Então, olha só, desde a entrada do alimento até a saída daquilo que o nosso corpo não aproveita, eu estou falando da nutrição. A saída e a assimilação desses nutrientes pelo nosso organismo, tá? Então, a gente tem autores que vão trabalhar só essa questão desses processos fisiológicos, outros vão trazer como a King, né? Que traz não só desses processos fisiológicos, mas ela fala dos nutrientes, a ciência, ela fala que a nutrição ela vai envolver a ciência dos alimentos, dos nutrientes e de outras substâncias, e a inter-relação e balanço em relação à saúde. Então, o que significa isso? Porque ela diz o seguinte, ó, não é só a questão do processo
de ingerir, digerir, absorver, assimilar e eliminar o que, não, que o corpo não precisa. Ela vai além disso. Então, ela vai, quando ela fala da ciência do alimento, ela está querendo dizer assim para a gente, olha, se eu for comer uma maçã, e essa maçã, ela não tiver sadia, com seus nutrientes, né, inteiros, da forma apropriada para consumo, então, não adianta nada eu comer essa maçã. Os nutrientes que vão estar nela não vão fornecer aquilo que ela está se propondo, certo? Então, se eu falar assim, uma maçã que está envelhecida, que está lá há muito tempo na fruteira, então ela já perdeu nutrientes, ela já perdeu água, então, quer dizer, o valor nutricional dela mudou. Então, se eu pensar naquela maçã como um determinado valor nutricional para desempenhar a sua função, ela não vai ter mais. A mesma coisa a gente fala em relação ao processo de cozimento de um alimento, a forma que eu vou cozinhar esse alimento, tá? A forma que eu vou cozinhar um alimento para eliminar substâncias tóxicas, por exemplo, do alimento. Pensa assim, ó, um feijão. Alguém come feijão cru? Por que a gente não come feijão cru? Por que eu não como feijão, arroz cru? Então, a ciência do alimentos vem mostrar para a gente que determinados alimentos, quando cru, ele contém substâncias que são tóxicas ao organismo. O mesmo pode prejudicar a absorção de nutrientes desse alimento, tá? Quando a gente fala da inter-relação e balanço desses alimentos. Porque se eu não tiver uma alimentação balanceada, equilibrada em relação aos seus nutrientes, um nutriente pode atrapalhar a absorção do outro. Se eu não pensar em relação à saúde, à doença, em determinados processos de doença, né, a absorção de nutrientes ela pode estar comprometida, a utilização. Então, isso vai alterar a minha nutrição. Então, se eu pensar no diabético, por exemplo, um alimento que eu como, um diabético consome, a quantidade de açúcar desse alimento, ele pode ser extremamente prejudicial em relação àquela doença, tá? Se eu tenho se eu tenho uma gastrite, por exemplo, uma gastrite, ou se eu uso determinados tipos de medicamento para tratamento da gastrite, eu posso ter fatores que vão interferir na absorção e na digestão do alimento. Tá? Então, são fatores que vão estar associados a essa questão da nutrição, tá? Então, eu estou Senhora, falando... Oi, pode falar. a Pode senhora falar. falou sobre a toxicidade dos alimentos crus e tal, Uhum. e Isso, eu queria que a senhora me explicasse sobre o crudivorismo, porque é dito que o exato. Uhum. Desculpa, eu não ouvi o que falaram. Pode falar. Porque eu já vi que o crudivorismo é um processo, quando você passa por ele, principalmente nos primeiros 15 dias, que você faz uma desintoxicação do seu organismo por alimentos que são normalmente consumidos. Exato. Então, o cultivorismo é uma forma de, é uma alimentação que a gente chama de alternativa, né? É uma forma de alimentação. E ela tem toda uma filosofia por trás disso. Agora, porque aí vai depender da escolha dos alimentos que eu vou consumir cru, tá? E a quantidade deles. Nem todo alimento ele vai poder ser consumido cru. Então, eu vou ter que retirar esse alimento da minha alimentação de uma forma geral. Então, por exemplo, o feijão, de uma forma geral, ele é um alimento que ele tem que a gente chama de fita-hemaglutinina. A fita-hemaglutinina, ela é bastante tóxica para o organismo. Além dela interferir na absorção de determinados nutrientes, ela pode causar hemaglutinação do sangue quando consumida em alta quantidade. E, principalmente, os feijões, eles são alimentos que, por exemplo, para os vegetarianos ou para quem não consome a fonte de carne, ele é importantíssimo em termos de proteína, inclusive de ferro, tá? Então, Sim, eu sou vegano, por exemplo. se ele consumir esse alimento de uma forma inapropriada, que não seja cozida, ele pode causar danos seríssimos para a saúde. Para vocês terem uma ideia, né, em animais, eu não vou falar em humanos, mas eu já fiz vários estudos em animais com feijão para ver até a toxicidade, porque a engenharia de alimentos também procura, né? E a genética, somente a parte de genética dos alimentos, ela procura, assim, buscar produzir alimentos com menor
quantidade daquela substância tóxica. Só que essas substâncias tóxicas, geralmente, são substâncias que até protegem o alimento contra insetos. Então, um alimento que tem maior quantidade de fitoemaglutininas, por exemplo, essa fitoemaglutinina, no alimento, ela é importante até para proteger ele contra ataques de insetos, de pragas. Quando a gente tira essa fitoemaglutinina, eu deixo esse alimento mais exposto. Então, quer dizer, eu vou precisar usar mais produto químico para poder combater aquela praga, entendeu? Então, a ciência, ela, por um lado, ela promove benefícios, mas, por outro, ela acaba prejudicando a produção. Então, são coisas que são naturais no alimento como proteção dele, mas para o organismo, ele faz mal. E quando a gente coloca calor, por exemplo, eu destruo essas vitaminas, então eu torno um alimento próprio para consumo. E feijão, por exemplo, o estudo com animais, quando você dá uma quantidade X de feijão cru para o rato, ele vai perdendo tanto peso, né, porque ele vai provocando uma ação de fitoemaglutinação do sangue desse animal, que ele já chega a morrer. E para o homem, né, lógico que a quantidade é muito menor que a gente consome, mas ele pode causar determinados transtornos, sim, tá? Então, é perigoso, muito perigoso. Então, né, eu posso ser crudivorismo, mas eu vou selecionar determinados alimentos que eu não vou fazer parte da minha alimentação, porque realmente eles podem, mesmo nesse processo de desintoxicação que a gente faz, até o organismo se adaptar, mesmo assim, tem alguns alimentos que não devem fazer parte daquele grupo. Então, a gente faz as escolhas dos alimentos menos danosos, menos tóxicos, vamos dizer assim, para o organismo. Não estou falando de toxicidade do próprio alimento, tá? O exemplo aí que você deu do feijão, por exemplo, da toxicidade que tem nele, para a própria proteção dele contra insetos e etc., que pode fazer mal se comer ele cru em grande quantidade, também é presente no feijão orgânico ou em alimentos orgânicos? Também, porque ele é natural do alimento. Ele é natural. Ele é natural, entendeu? Então, eu tenho que fazer algum processo, né, de preparar aquele feijão, e geralmente a germinação é um outro processo que a gente faz que ajuda a eliminar, tá? Então, com a soja a gente faz isso, com alguns feijões fazem isso, um processo de germinação para eliminar aquela toxina. Não faz o cozimento, mas faz a germinação, certo? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essas. Às vezes eu quero ser crudivorista ou vegetariano por uma questão de modismo, mas mas se você vai estudar mesmo cada uma dessas formas de se alimentar, eles têm toda uma filosofia e eles sabem a seleção dos alimentos. Então, não é uma alimentação barata, é uma alimentação bem cara, e ela é muito cuidadosa, porque se você vai ter que escolher alimentos orgânicos, alimentos que tem toda uma filosofia na produção daquele alimento, então é bastante complicado, né? A gente não vou ser vegetariano hoje, vou resolver ser vegetariano. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, isso pode trazer muito transtorno. Agora, o vegetariano ou essas comunidades que trabalham mesmo com alimentação, eles têm todo um conhecimento sobre o alimento, a forma, a combinação que precisa se apropriar dela. Não é simplesmente eu me transformar um vegetariano, um vegano, ou que seja, mas que eu tenho que me apropriar daqueles conhecimentos daquela ciência, daquela forma de se alimentar, para não ter transtornos. Certo? Tudo bem? Respondido? Respondido. Eu tenho mais uma dúvida, se a senhora puder responder. Pois não? Você falou sobre a soja, eu queria saber os malefícios dela. Olha só, a soja é um alimento, assim, em termos de proteína, ele é maravilhoso. Ele tem uma quantidade de ferro bastante apropriada. Agora, o que há questionamento em relação à soja é a relação do transgênico, né? Porque a maior quantidade de produção de nossa de soja é transgênica. Então, já existem, né, vários trabalhos na literatura comprovando que a soja transgênica não tem nenhum malefício para a saúde do humano, não provoca nenhuma doença.
Mas e já se passaram muitos anos do uso desse alimento. Então, muitas vezes, assim, eu acho que falta ainda alguns estudos mais comprobatórios em relação a acompanhamento das populações, né? Porque as doenças vão surgindo em relação à alimentação de forma muito, vamos dizer assim, muito importante. Só que a gente olha para as doenças, mas muitas vezes eu não associo aquela doença ao tipo de alimento que eu estou consumindo. Então, precisa de estudos epidemiológicos, de acompanhamento a longo prazo, para realmente para saber qual que é o tipo de alimentação daquele grupo de pessoas, quais os tipos de doenças que estão acessando que estão relacionadas àquela pessoa, todas as interferências que tem, para realmente a gente saber o que é ruim ou não. Mas em termos de composição nutricional da soja, eu estou falando em nutrição, tá? De componentes de nutrientes. Ela é um alimento bastante rico, bastante rico. Inclusive, assim, em relação às propriedades não, que a gente chama de funcional da soja, ela tem substâncias que mimetizam, por exemplo, os hormônios sexuais, principalmente da mulher, para benefício para a menopausa, diminui os sintomas da menopausa. Então, tem vários estudos também já comprovando vários benefícios da soja em relação à sua propriedade funcional, não só nutricional. Professora? Eu acho que tinha alguém na linha para perguntar. Eu. Então, pode perguntar. A senhora falou sobre um pouco dessa questão de que a soja ela pode ajudar as mulheres em menopausa, essas coisas assim, certo? Uhum, Isso é isso. devido à presença de hormônios femininos na soja, correto? Não são hormônios femininos. Elas são fitoesteróis, na verdade, que eles Uhum. têm uma composição muito semelhante aos hormônios femininos. Então, é como se ele mimetizasse o efeito, né? É como se o corpo reconhecesse ele como um fitoesterol, que tem uma ação hormonal, mas ele não é um hormônio, mas ele minimiza alguns efeitos decorrentes da ausência daquele hormônio no organismo. Então, calores, fatores emocionais e mais outros dores, né? Até a questão óssea também, ela ajuda bastante na, na formação, na retenção de cálcio pelos ossos, não diminuir a perda de cálcio e tudo mais. Então, a É nesse combinação sentido. de substâncias. Na verdade, é uma substância química que tem na sua estrutura uma semelhança muito grande com o hormônio, então ele vai mudar, tipo assim, uma hidroxila. Se tem uma hidroxila no carbono, sei lá, 6, o outro tem no carbono 4. Então, eles são muito semelhantes. Então, a gente fala que ele vai imitar mesmo, que a gente fala mimetizar, imitar aquele hormônio. Então, para alguns aspectos, ele é favorável em diminuir alguns efeitos danosos aí da menopausa. Qual que pode ser um efeito ruim? Oi? Qual que pode ser um efeito ruim Da soja? Aham. Olha, o efeito ruim da soja até agora, que eu saiba, eu não encontro nenhum, né? Tem algumas pessoas que falam, a soja pode causar determinadas... Mas realmente não tem estudos a sendo mostrando que a soja, ela é danosa para o organismo. Pelo menos aspecto nutricional, não. Dizem que ela é prejudicial mais pro homem. Para o homem, mas olha, não tem nenhum estudo comprobatório disso mesmo. Né? Existe vamos dizer, eu não vou falar nem que é um mito, porque não tem comprovação, mas existe algumas ideias pensando porque ela mimetiza um hormônio masculino, feminino, e de repente ela pode comprometer a questão do hormônio masculino no homem, ou diminuir, por exemplo, ganho de massa, alguma coisa nesse sentido. Mas não tem nada comprovando cientificamente que esse efeito realmente acontece. Certo? Certo. Mais alguma pergunta? Tem alimentos que parece que mesmo quando eles são cozidos, assados, fritos, sei lá, quando você prepara ele, parece que ele ainda assim continua tóxico. Um exemplo é o baiacu, aquele peixe que quando você cutuca ele incha.
Então, tem algo, porque dependendo do alimento, ele pode ter algumas substâncias que são tóxicas, que se não prepara adequadamente, realmente eles continuam tóxicos. E tem substâncias, por exemplo, ó, que os frutos do mar mesmo, pelo alto teor de iodo, algumas pessoas têm alergias, né? Então dá reações alérgicas fenomenais. Pode estar cozido, pode estar preparado, né? E tem pessoas que manifestam aquela reação alérgica, então precisa tomar muito cuidado, que tem pessoas que têm alergia a determinados alimentos e acabam, né, manifestando isso, mesmo que o alimento esteja bem preparado e tudo mais. Ou mesmo com uma substância tóxica que a gente não consegue eliminar do produto preparando aquele alimento. Uhum. Porque isso aí eu acho um caso muito interessante isso daí, porque parece que na preparação desse peixe, parece que eles têm que tirar o fígado dele, que é o fígado dele que libera. Aí já Libera a substância. tem umas 45, 50 mortes por ano por causa de peixe mal preparado. Mal preparado. E tem muito disso mesmo. O próprio uso, por exemplo, da mandioca, que é a mandioca brava em determinadas regiões, que usa farinha de mandioca, ela só pode ser usada quando ela é preparada e ela tem que ser exposta ao sol para eliminar a quantidade de nitrito, porque de outra forma você não consegue eliminar toda a substância que é presente nela e pode causar morte. Então, são vários tipos de alimentos que, se você não preparar de forma adequada mesmo, você ainda mantém a substância tóxica e ele pode matar mesmo, populações todas. Professora? Olha, eu tô vendo aqui. Oi, pode perguntar. Desculpa a interrupção, mas se a senhora puder colocar os slides no modo apresentação, para quem estiver vendo no De celular novo, conseguir né? visualizar melhor. Porque eu tirei aqui, acho que. Mas não tá aparecendo? Os slides estão aparecendo, só que eles estão pequenos. Colocar no Vira o celular no Ah, horizontal. Vira o sim, celular tá. no horizontal que eles ficam maiores, aí dá para aproximar manualmente. Peraí que também mas eu posso fazer aqui, que eu não coloquei no modo apresentação, gente. Peraí que eu já coloco, vai ficar bem melhor. É só virar em horizontal e aproximar manualmente, como se estivesse aproximando uma foto mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá dando certo para mim aqui. Nossa, mas o pior é que para mim ele não consegue colocar no modo apresentação. Ah, conseguiu. Melhorou para vocês? Uhum. Melhorou. Ah, então tá Sim, ótimo. professora. Então, beleza. Obrigada, gente. Bom, então agora em relação à nutrição, para a gente finalizar esse conceito, e quando estiver faltando mais ou menos uns 5 minutos para terminar também, vocês me avisam, tá? Vocês devem ter outra aula, não tem? Não, hoje não. Não, só É só a sua. Pelo menos mal, né? Então vamos lá. E outra questão em relação à nutrição que a gente deve considerar quando a gente fala da questão do conceito, ela vai além da questão biológica. Por quê? Para nutrir, a gente precisa de nutrientes, né? Precisa de alimentos que contêm nutrientes. Mas essa nutrição, ela pode estar relacionada, ou pode ser influenciada por fatores sociais, por fatores econômicos, culturais e inclusive psicológicos, tá? Que vão interferir nessa alimentação. Então, se eu não tenho um alimento que é consumida por aquele grupo social. Se eu não tenho um alimento de boa qualidade por limitações econômicas, se a minha cultura, ela, em relação ao alimento, em relação ao preparo, ou mesmo às escolhas, ela restringe o uso de determinados alimentos, então tudo isso pode interferir na nutrição. Então, esse autor, que é o Dutra de Oliveira, e a Sociedade Médica Americana, elas dizem o seguinte, que para a gente falar de nutrição, ela tem que ir além do ponto de vista biológico, porque eu tenho que relacionar outras questões voltadas para a sociedade, para o ambiente, né, e até para os fatores emocionais, para a gente falar de nutrição. Porque, olha só, determinados alimentos, eles têm apelos emocionais bastante importantes, né? Então, se eu não acreditar que aquele alimento, ele faz bem, então isso pode interferir até no fisiológico, na absorção, na utilização daquele alimento. E se eu acredito que aquele alimento, ele é poderoso para mim,
Não adianta eu querer trocar aquele alimento do indivíduo, que ele não vai, não vai ser bom para ele. Então, eu vou alterar a forma que ele, o prazer que ele tem em alimentar. Porque a alimentação, a gente tem que consumir aquele alimento com prazer. Esse alimento, ele tem que estar de forma adequada, preparado adequadamente. Eu tenho que escolher os alimentos dentro das minhas condições sociais, das minhas condições econômicas, sim, né? Mas, mesmo assim, eu tenho que estar ciente que aquele alimento, ele está apropriado para o meu consumo, respeitando a minha cultura, a minha forma de preparar aquele alimento e também o meu fator emocional. Porque tudo isso interfere. Então, muitas vezes a gente fala assim, principalmente a gente olha muito em idoso e em criança, né? Esse fator emocional. Porque determinados alimentos, por exemplo, se em algum momento algum alimento para mim, ele significa rejeição, ou se eu tenho aquele hábito de consumir aquele alimento, eu retiro do alimento porque eu desenvolvi uma doença assim, assado, isso afeta tanto o emocional da pessoa que ela acaba o quê? Sendo pior para ela do que a gente deixar aquele alimento e simplesmente, olha, vamos então moderar o consumo desse alimento, vai deixar aquele alimento, mas tomar mais cuidado com ele. Então, tudo isso interfere na nutrição. Por isso que falar de nutrição, trabalhar com nutrição não é muito, muito fácil não, viu, gente? Envolve vários fatores que a gente tem que considerar para poder falar de alimentação e nutrição. E vocês vão ver isso quando vocês vão trabalhar com criança na escola. Professora? Tá? Oi. E você falou que o fator emocional de você ter rejeição ou não ao alimento e de você ter prazer por comer aquele alimento, ele influencia na sua nutrição, correto? Isso, exatamente. Uhum. Então, por exemplo... Oi, Não, pode falar. Mas esse produto, esse alimento, antes de chegar no seu prato, independente de qual seja esse produto, se ele foi feito de uma maneira não prazerosa, por assim dizer, ele também não influencia? Influencia demais, exatamente. Por isso que a gente fala assim, olha, por exemplo, a gente fala assim, poxa, eu estou comendo um determinado alimento, mas a gente está acostumado, ou então, por exemplo, tem alguns pratos, por exemplo, que a família, que é hábito da nossa família, ou então que a mãe prepara, e se uma outra pessoa prepara, eu posso comer até no RU, certo? Esse mesmo alimento, esse mesmo prato que é feito completamente na sua casa, seja macarronada. Mas se aquele alimento não estiver daquela forma que você está acostumado, com aquele tempero que ele está acostumado, você não vai comer aquele alimento com prazer. E esse fato de você não comer esse alimento com prazer, você vai interferir no modo de você mastigar aquele alimento, vai interferir na sua digestão e até na sua absorção. Tá? Então, e às vezes a gente sente mal-estar, parece que a digestão não acontece, de repente me dá um mal-estar intestinal por conta e tudo isso a gente não leva em consideração, mas ele é um fator importante, então prejudica demais. Por isso que muitas pessoas, às vezes, somente vocês nessa idade que vocês estão, quando a gente sai de casa, que sai daquele ambiente, né, que eu estou acostumada a comer aquela comida naquele horário, daquela forma de preparo, e a gente come os alimentos de uma forma geral, às vezes até os mesmos alimentos dentro da casa, mas a forma que eles estão apresentados para a gente, a forma que eles estão preparados, eles vão interferir, eu não vou comer satisfatoriamente. Então, a gente vai começar a manifestar indigestões, mal-estar, dor de cabeça. Então, significa o quê? Que aquele alimento não está sendo bem utilizado pelo meu organismo. Então, ele não vai ter a mesma finalidade que é proposto para aquilo. Professora, você entendeu errado a minha pergunta. Eu Por quis exemplo. quis dizer, quando eu falei de uma forma não prazerosa, eu não quis dizer quando você vai a um restaurante ou de uma forma diferente que você está acostumado a comer tal alimento. Em casa, Eu quis dizer no seu processo de industrialização, no seu processo de base, antes dele chegar no restaurante ou na sua mesa. Eu quis dizer nisso. Quando ele não é, entre aspas, prazeroso, o processo que ele é feito, com agressividade ou qualquer outra coisa que seja, se ele vai ser prejudicial ou não. Você está querendo dizer assim... Professora, eu gostaria de complementar a pergunta, de complementar essa pergunta no seguinte sentido. Dentro da indústria da alimentação, muitas vezes a gente sabe que não existe, principalmente dentro da questão da proteína animal, vamos dizer assim,
uma relação de bons cuidados com o próprio animal, vamos dizer. Existe um confinamento, eles são criados ali para a própria alimentação humana e etc. Então, eu queria saber quais estudos dentro da área da nutrição estão relacionados a essa herança genética, ou seja, essa carga genética que se tem ao consumir uma matriz alimentar de um ser que passou por diversos tipos de sofrimento, né, ao longo da sua vida, vamos dizer assim, da sua breve vida, e também em relação à alimentação desse próprio animal, dos remédios, etc. O que a gente carrega disso ao alimentar, né, desse tipo de alimento? Essa é a minha pergunta. Olha, eu não sei se eu vou conseguir esclarecer para vocês isso, porque é uma grande polêmica, né? A alimentação, e quando a gente fala de nutrição, a nutrição estuda tudo isso também, né? E hoje a indústria de alimentos, ela tem uma fiscalização, uma vigilância maior em relação a isso, principalmente porque ela pode causar vários danos. Então, um alimento, seja lá que é produzido, seja carne, qualquer outro, né? Se ele não for produzido de forma adequada, a gente vai trabalhar um pouco disso na nossa disciplina, assim, quando a gente vai falar sobre higiene dos alimentos, porque essa higiene não é só limpeza, é tudo que tem no alimento, a tornar esse alimento próprio para consumo. Então, olha só, a alimentação que um animal tem, seja lá bovino, suíno, caprino, que seja, mesmo a produção de uma planta, se ela não tiver no solo adequado, ou se ela tiver com a adubação errada, ou produto químico inadequado, tudo isso vai interferir, gente. Vai interferir, além de trazer danos para a saúde, porque a gente sabe que várias substâncias, hormônios e tudo mais, pode interferir, sim, na nossa alimentação, pode constituir, sim, um elemento importante para causar determinadas doenças, principalmente as alergias que a gente tem em relação à alimentação, muitos constituintes químicos que estão presentes no alimento vegetal, no alimento que é produzido na indústria, industrializado, vamos dizer assim, ultraprocessado, que a gente chama, todos eles podem interferir, sim, na nossa alimentação, no nosso organismo. Então, de alguma forma, ele pode interferir. Então, existe, sim, hoje, uma fiscalização maior, um apelo maior. A engenharia de alimentos hoje procura trabalhar mantendo essa alimentação mais adequada, mais propícia para a gente. Por exemplo, até a morte do animal, que você estava falando agora há pouco, a morte do animal, e a ação que é dada para esse animal, ela tem que ser balanceada, ela tem que ser cuidada, para não trazer transtorno também para o indivíduo. Né? A morte de um animal, ele vai interferir, inclusive, na qualidade do alimento, da carne que vai ser. Justamente, professora. É isso que eu estava querendo dizer. Justamente. Então, por exemplo, um confinamento de gado, vamos dizer assim, quando tem um confinamento, o gado está ciente que ele vai ser abatido naquele corredor. É chamado corredor da morte. Eu já fui demais para a roça, entendeu? Então, assim, é um sofrimento. Isso passa para a alimentação. Eu tenho plena convicção disso. E isso você está falando da sua vivência, né? Que coisa que você observa ali e que as pessoas normalmente não estão nem aí para isso. Exatamente. Tá, pergunta. Oi, pode falar. Não é bem uma pergunta, não. Tem jeito da senhora voltar para o último slide, por favor? Eu estava quase terminando de copiar ele. Tá. E a pergunta que... Mas vocês vão ter esse material todo disponível. Olha só, a pergunta da pessoa que falou anteriormente está respondida ou não? Tá respondida. Ele complementou muito bem a minha pergunta. Então, beleza, ótimo. Mas eu queria só falar uma coisa. Já que a senhora falou que esse processo, incluindo esse aluno falou também do corredor da morte, que não vai trazer uma nutrição tão boa, não é mais inteligente substituir esse alimento por outro que vai trazer as mesmas qualidades nutritivas do que esse, só que não vai ter essa carga negativa? Concordo plenamente, mas aí tem a questão econômica, a questão cultural. Então, a gente tem grupos de pessoas que veem tudo isso e fazem escolhas diferentes. Mas a maioria da população e a indústria de alimentos, a gente não está nem aí, viu? Não está nem aí, eles querem ganhar dinheiro.
Então, existe uma cultura da alimentação que ela é passada de Exatamente. geração para geração, e as pessoas não estão nem preocupadas com isso. Eles querem saber o quê? Eu quero é vender, eu quero ter dinheiro. De que forma que esse alimento vai chegar para a gente, para mim, não importa. Então, a indústria de alimentos é isso, tá? Apesar de ter sido pior isso antes, né? Porque eu falo que isso na época da minha graduação, a gente ia visitar a indústria de alimentos, assim, a gente chegava, assim, horrorizado em relação à produção de alimentos, como é produzido, e principalmente quando é escala para o Brasil. Se é uma escala exportação, o tratamento é outro. Então, tudo isso interfere. Mudou muito, mas ainda há muita coisa a mudar, gente. E principalmente quando a gente fala de abate de animal, produção animal, seja de aves, ovos, né? Qualquer animal aí que está sendo produzido para produção de leite, produção de carne, produção disso. Ó o suíno, como é que a gente tem um suíno hoje para venda comercial? Que qualidade de vida esse suíno tem? E que a mudança que aconteceu ali para aquele animal ficar daquele tamanho e para implicar em qualidade para a indústria, para render mais para a indústria, ninguém pensa nisso. Então, agora é as nossas escolhas. Então, a partir do momento que eu estou entendendo sobre aquilo, eu vou fazer escolhas melhores. Mas eu posso falar para vocês, isso é um grupo minoritário de pessoas. Tem pessoas que vão falar assim para vocês, o que você está pensando o quê? Eu quero é comer, eu quero me alimentar. Vocês ficam buscando, né, chifre em anjinho aí, não é assim? Professora, É eu dessa vejo que forma. também é uma faca de dois gumes, assim, existe o grupo que tem a informação e não se atenta à informação, e tem o grupo realmente que é conduzido pela massa, assim, né, pela própria, Exatamente. enfim, e tem pessoas que não têm esse conhecimento mesmo, assim, dessas outras formas de alimentação, às vezes até mais barata, vamos dizer assim, porque existe um mito de que a alimentação sem carne é uma alimentação cara, e é um mito. Isso é um Sim, mito, eu não estou aqui... O preço da carne hoje em dia. Realmente é um Então, mito, porque, por exemplo, eu sou vegano e eu como a mesma coisa que todo mundo come, menos a carne e menos coisas relacionadas ao animal. E o custo do mercado aqui em casa é muito mais barato do que uma pessoa que come carne. Até porque grande parte não. Até porque para você fazer 1 quilo de carne, eu não tô lembrando a quantidade, mas eu acho que é 10 vezes mais que o gado, por exemplo, tem que comer de vegetal para poder ter esse 1 quilo de carne, saca? Então, é bem mais caro, na verdade, você incluir a alimentação com carne do que sem. E a Mas própria a questão da professora falou, cultura... a própria professora falou que esse é um processo em que é muito econômico e cultural e que as indústrias que fazem isso estão cagando para essa questão e só querem ganhar dinheiro. Porém, aí vai de uma conscientização de todos para que haja uma mudança na própria cultura, porque a cultura são hábitos e tradições que são feitos por De geração anos, para geração. por geração, aí isso se torna uma cultura. justamente, Então tem que é bem fazer um boicote complicado transformar esses de coisas hábitos, né? negativas para poder mudar esse tipo de comportamento, não simplesmente falar que é errado e continuar fazendo a mesma coisa, entende? Exatamente. Olha só, a questão, assim, se vocês dois estão falando mais aqui, vocês ainda têm consciência e tentam mudar o comportamento de vocês em relação à alimentação, fazer melhores escolhas, tá? Mas o que falta muito é a informação, né? Então, quando a gente fala de alimentos, nutrição, é muito difícil a gente ver alguém falar de alimentação saudável nas mídias, por exemplo, abordar sobre essa questão. Então, o que é muito mais fácil? A indústria vir e fazer o seu apelo. Se bem que mudou um pouco mais, porque antigamente o que tinha de propaganda de produto industrializado, principalmente apelativo para criança, era muito grande. Então, em relação aos danos que essa alimentação toda industrializada tem trazido nos últimos anos, algumas legislações têm diminuído esse aparecimento aí. Mas é uma questão de cultura mesmo, né? As pessoas, para elas mudarem, elas precisam de mais informação. Então, existe aquela questão de não ter informação pelo lado de uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, mais orgânica, mais natural, mas também não tem muito mais o apelativo que tinha em relação à indústria de alimentos. Mas precisa chegar essas informações.
Então, quando eu falo dessa disciplina nossa de educação nutricional, é apresentar para vocês algumas coisas relacionadas à alimentação que a gente pode mudar e ter comportamento. Eu não vou virar vegano de um dia para o outro, mas eu vou poder fazer algumas escolhas melhores na minha alimentação, né? Quando, por exemplo, vocês Ótimo abordaram a questão posicionamento, professora. Estou totalmente de acordo com a senhora. Dependendo de como você Exato. vê isso aí. Beleza. Agora, quando vocês falam, por exemplo, da alimentação vegetal. Quando Pode falar. quando você vê isso aí, isso não ocorre nem só na indústria de comida sólida, tipo Coca-Cola, por exemplo. Um dos motivos de eu ter parado de tomar refrigerante é porque eu descobri que em fábricas de refrigerante existe uma quantidade tolerável de parte de inseto que pode cair na bebida. Professor, eu fiquei Mas horrorizado, no mínimo. Eu fiquei no mínimo Isso, eu horrorizado posso te quando eu falar descobri então, amigo, café é a mesma coisa. Café cai é pombo, coruja, morcego, e morre tudo junto. Eu não posso tomar café, eu sou epilético. Oh, meu Deus. Então Eu vamos tomo lá, café gente. Mas a também. gente Quem vai gosta de discutir. café aí procura os cafés orgânicos, produtor orgânico, Tá. que esses cafés industrializados é canseira. Tem uma coruja no meu Starbucks. Mas a gente vai discutir mais esse conteúdo, viu? Não parou por aqui, não. Tem muitas das coisas ainda que a gente vai discutir sobre isso, tá? E até algumas coisas que vocês falaram, mas para não dar mais, pra gente não perder mais tempo, eu vou contar uma continuidade aqui, viu? Mas é muito legal o posicionamento de vocês. Bom, e aí a gente vai para um outro conceito em relação ao que é alimentação. A alimentação, diferente da nutrição, a gente considera que é um processo voluntário e consciente, que vai muito do que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, ele é considerado, ele é definido, né, como um processo voluntário e consciente para a obtenção dos alimentos, que são as substâncias indispensáveis, né, para nutrir o nosso corpo. Então, agora, essa alimentação, ela vai depender da nossa conscientização. Então, o alimento que eu ingiro depende da minha consciência. Eu que vou fazer a minha escolha, tá? Diferente do nutrir, que eu tenho a escolha, mas eu também dependo de outras questões fisiológicas para que aquele nutriente chegue até meu corpo. E dieta. Dieta é um outro termo que muitas vezes a gente trata como restritiva, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu trato como restritiva. Então, todo mundo fala assim, dieta. Ah, dieta, estou fazendo dieta. Então, dieta, na verdade, é um conjunto de alimentos, é uma mistura de alimentos que a gente chama. Então, essa dieta, ela pode ser uma dieta restritiva, pode ser uma dieta saudável, pode ser uma dieta adequada, hiperproteica, hipercalórica e etc. Tem vários sinônimos aí para a questão de dieta, tá? Mas ela é um conjunto de alimentos. Então, é um conjunto de substâncias, né, contendo nutrientes. Então, eu tenho cereais, leite, derivados, pescados, frutas, verduras. Então, todo esse conjunto de alimentos que está disponível para a gente, ele constitui a nossa dieta, certo? E essa dieta, ela é influenciada pela oferta local dos alimentos que estão disponíveis. Então, por exemplo, se eu falo do piqui, que é o alimento tradicional da região, né, de Goiás, por exemplo, do goiano, faz parte de vários pratos. Ele é a figura. Quando a gente fala em Goiás, eu lembro, no Brasil inteiro se lembra do piqui. Então, essa questão de associar a dieta do goiano ao piqui é por conta da oferta local. Então, é um alimento tradicional daqui. O poder aquisitivo é outro fator também que vai implicar no tipo de dieta que eu vou ter. E aí, voltando ao que vocês falaram, né? Para ter uma dieta adequada, não é preciso ter uma dieta cara, tá? Eu posso ter uma dieta barata e de melhor valor nutritivo do que uma dieta cara, por exemplo, um determinado tipo de produto que a gente chama de elitizados, vamos dizer assim, tá? E depende também dos meus padrões culturais. Esses padrões culturais, elas vão ter desde o tipo de alimento que eu coloco ali, desde a forma de preparo que eu coloco aqui, a forma que eu me alimento. E se a gente for falar de padrão cultural em relação à nossa alimentação, hoje, quantas pessoas consomem, fazem as suas refeições, têm uma dieta onde todo mundo está na mesa, sentadinho, se alimentando? São poucas pessoas. A maioria
ou nem come em casa, ou pega o prato e vai em frente à televisão, ou no computador, ou está ali conversando, se alimentando com o seu celularzinho na mão. Então, esses padrões culturais, às vezes, eles vão mudando relacionado aqui ao comportamento da sociedade, né, no dia a dia. Então, esses padrões culturais, muitas vezes, eles acabam trazendo mais transtornos do que benefícios à medida que eles vão mudando, né? E o padrão da época moderna tem trazido vários malefícios em relação à alimentação. Por exemplo, ficar se alimentando, olhando o celular, por exemplo, que é o mais comum hoje, né? A gente come e nem presta atenção na comida. Eu não mastigo direito, né? Eu engulo a comida, eu não penso naquilo que eu estou consumindo. Quer dizer, a gente não sente o prazer da alimentação, não sente o prazer do alimento. Ele está ali mais com uma substância que eu estou com fome, eu vou matar minha fome. Sem pensar que aquele alimento que eu estou fazendo naquela minha dieta, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser adequada, ela precisa ser consumida de forma apropriada, acertada, para poder fornecer realmente os nutrientes que a gente precisa. Dietética, que é outro conceito importante aqui para a gente estudar, que quando a gente fala de dietética também, muitos tratam, mas o que é dietética, né? Então, a dietética, na verdade, é uma ciência da nutrição que ela vai aplicar aos alimentos, né? Então, a gente vai estudar, por exemplo, na dietética, a forma com que eu vou preparar um alimento para que aquele alimento ele seja adequadamente consumido e utilizado pelo corpo. Então, se pensando na questão, por exemplo, que a gente falou agora há pouco do feijão, né? Se o feijão ele não for consumido, cozido e numa forma de cozimento adequada, ele vai ficar difícil de consumir, vai ficar duro, ele vai perder os seus nutrientes e ele não vai perder a sua propriedade tóxica, por exemplo. Então, a dietética vai estudar qual que é a melhor forma de preparar aquele alimento para que aquele alimento possa ser bem aproveitado pelo nosso organismo, tá? Então, tudo isso ela envolve. Então, ela vai estar auxiliando no planejamento, execução, avaliação de dietas, né? E ela tem que estar sempre adequada às características biológicas do indivíduo, às questões econômicas, cultural e assim por diante. Certo? E alimento. Alimento, para você ter uma ideia, ele tem uma lei que vai o quê? Definir o que é um alimento. Então, por exemplo, a gente tem um decreto-lei, que é o 986, de 21 de outubro de 69, não sei se o alimento já é definido há algum tempo, né? O que ele é? Como ele é definido? É definido como toda substância ou mistura de substância em estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma, que vai fornecer o quê? Elementos essenciais para a formação, para a manutenção e desenvolvimento do corpo. Então, quer dizer, um alimento é um conjunto de substâncias. Quem são essas substâncias? São os nutrientes. Então, eu tenho lá, se eu pensar numa maçã, numa laranja, ou num macarrão, então, esse alimento, cada um tem um conjunto de substâncias que dão aquela característica daquele alimento, tá? E que contém essas substâncias que vão ajudar a manter, a fazer a nutrição do corpo. Tudo bem? Esse conjunto de substâncias que estão presentes nos alimentos, gente, eles podem ser modificados, tá? À medida que eu pego, por exemplo, uma laranja. Se eu estou consumindo essa laranja inteira, ela vai ter um valor nutricional. Então, a laranja, a gente tem, olha, eu não sei se vocês consomem a laranja. Tem pessoas que pegam, só utilizam o caldo da laranja. Tem pessoas que comem o bagaço da laranja. Tem outros que comem daquela telinha branca da laranja. Então, a forma com que eu consumo essa laranja, ela vai me dando elementos ou substâncias que vão fazer parte da minha alimentação ou da minha nutrição. Certo? Se eu não gosto de pegar e comer uma laranja inteira, eu gosto do suco da laranja. Então, à medida que eu vou preparar esse suco, o processo de se fazer o suco pode fazer com que eu perca algumas substâncias importantes da laranja, como a vitamina C. A vitamina C, ela é extremamente sensível à luz e ao calor. Ao oxigênio, de calor não, à luz e ao oxigênio. Então, por exemplo, toda vez que eu exponho essa laranja,
ou que eu vou bater esse suco, que eu vou deixar esse suco aberto, eu estou adicionando o quê? Oxigênio e luz. E à medida do que vai passando o tempo, vai tendo uma perda gradativa aí nesse conteúdo de vitamina C. Então, quer dizer, eu suco todo dia, tomo todo dia um copo de suco de laranja. Mas aquele copo de suco de laranja, eu tomo tantas quantidades de vitamina C, porque eu estou tomando o suco de laranja todo dia. Mas qual que é a forma? Como é que é esse suco de laranja? Então, a gente vê muito, por exemplo, em lanchonetes, e a gente vê principalmente nessas lanchonetes que estão na universidade, você pede o suco de laranja, aquele suco de laranja está feito lá desde, sei lá, até de manhã, né? Aquele suco, fica lá na geladeira, a pessoa abre e fecha. A vasilha que está o suco de laranja está aberta. Então, quer dizer, eu vou tomar aquele mesmo suco de laranja que foi feito, tipo, 8 horas da manhã, eu vou tomar ele às 11 horas da manhã, meio-dia, o valor nutricional daquele suco já perdeu em relação ao tempo que esse alimento ficou exposto, a forma com que ele ficou exposto, tá? Então, esse alimento, ele é um conjunto de substâncias, mas essas substâncias podem ser modificadas em relação à forma de preparo. Nutriente. E aí a gente já está funilando mais ainda, né? O que são nutrientes? Hein, professora? Oi, pode perguntar. Inclusive, existem estudos que dizem que a melhor absorção dessas vitaminas é ingerir a própria fruta, né? Conciliada com as fibras, né? Que, na verdade, na síntese do estômago e do intestino vão proporcionar isso, essa síntese melhor das vitaminas e absorção melhor, consequentemente, para o sangue, etc. Né? Assim, o suco em si já quebra muito disso, quanto mais um suco já deteriorado pela luz e pelo oxigênio, como a senhora citou, né? Exatamente. Uhum. Então, muitas vezes a fruta, ela é mais interessante a gente consumir do que eu tenho mais elementos, que a fibra, embora ela não forneça nutriente, mas ela é essencial para o funcionamento do intestino, para ajudar a eliminar substâncias tóxicas, que são efeitos, por exemplo, de bactérias nos restos dos alimentos. Então, elas são muito protetoras. Mantém, por exemplo, as bactérias que são bactérias lácteas, né? A prevalência dessas bactérias no intestino. Então, esse conjunto do alimento que está compondo, desses elementos, dessas substâncias que estão compondo o alimento, elas vão ajudar, né, a utilizar melhor. E também a gente vai falar muito em relação ao alimento, depois a gente vai falar com vocês, porque a gente estuda muito a questão do nutriente, né? Mas hoje, os alimentos, principalmente os alimentos vegetais, eles contêm substâncias que a gente chama de funcional, ou seja, são substâncias que são protetoras do organismo, né? E aí vem as várias vertentes que a gente tem em relação a algumas ideologias em relação à alimentação, na prevalência, por exemplo, dos alimentos de origem vegetal, porque eles contêm substâncias que são muito protetoras e têm função muito benéfica, além de nutrir o corpo, tá? Então, isso é bastante interessante. Quando a gente fala de nutriente, esses nutrientes, né, eu acho que vocês já ouviram falar, que os nutrientes eles podem ter função plástica, energética ou reguladora. Então, a gente classifica como função plástica aquelas funções que vão fazer a estrutura do nosso corpo. Então, estrutura corporal, eu vou pensar, por exemplo, em proteína, tá? Mas isso não quer dizer que carboidrato não faz parte de estrutura, que lipídio não faz parte de estrutura. Normalmente, os macronutrientes estão relacionados à estrutura, e principalmente as proteínas, porque grande parte das nossas células, dos nossos tecidos, ele é constituído de vários tipos de proteína. Aí a gente vem globulinas, colágeno, elastina, e vai o número de proteínas que a gente tem no corpo, né, fazendo parte do nosso corpo. Então, ela tem uma característica bastante importante. Mas, por exemplo, o carboidrato também pode, e não só pode, ele faz parte também do nosso corpo, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a base das condroitinas, que fazem a parte de estrutura óssea, ela tem carboidratos ali fazendo parte da estrutura. Eu tenho elementos, por exemplo, de transportadores na célula
que são formados, tem na sua constituição moléculas derivadas de glicose, por exemplo. Então, a gente tem vários elementos no nosso corpo também de carboidrato, mas a principal função dele é energética, mas ele não deixa de ter alguma função plástica. A outra... Professora? Oi, pode falar. A senhora pediu para quando faltasse uns 5 minutos para acabar a aula, avisar a senhora, né? Beleza. Olha só, antes só até de dar... 2h50, Isso, até 2h50, falta 5 tá minutinhos. avisando. Tá, então daqui a pouquinho eu já tô terminando. Falta 5 Professora? minutinhos, fala. Vai, pode falar, mano, depois eu falo. Podem falar, gente. Vai, mano, fala, eu falo depois de você. Falar o quê, meu? Eu já falei. Aham. Tá, deixa eu falar, foi mal. Uhum. Você estava falando do carboidrato e grande parte das vezes o que é mais comum ser utilizado é o trigo, certo, professora? E sim, como fonte de carboidrato, a gente tem a base da alimentação, grande maioria é trigo, né? Mas não tem carboidratos que são melhores e que fazem menos mal? E eu queria saber o porquê que ele é tão mais utilizado do que os outros. É por valor econômico também? É valor econômico e produtividade, né? Então, o trigo, por exemplo, ele, em termos de economia, e assim, se vocês vão ver na base da alimentação nossa, né? Quando eu for falar de história, o trigo é um alimento que ele vem desde a pré-história, lá da antiguidade, ele é um alimento que faz parte de várias constituições. Então, ele serve para vários alimentos, né? Ele tem uma característica tecnológica que a gente consegue fazer vários produtos com o trigo. Por isso ele acaba ganhando em relação a valor, né? Enquanto, por exemplo, eu tenho aveia, eu tenho cevada, tenho centeio, tem vários outros alimentos, né, energéticos, mas que não têm uma característica tecnológica que garante esse produto ser colocado em vários alimentos como são. Né? Então, eu tenho muitos alimentos à base de trigo. Então, o trigo ele tem uma característica tecnológica que facilita a industrialização dele e a utilização em vários produtos. Então, isso vem de grande, mas a gente tem outras fontes energéticas. Eu não posso falar que o trigo ele é um alimento ruim, mas ele tá na nossa alimentação cada vez mais de uma forma beneficiada. Então, ele vai perdendo outros nutrientes que são próprios do trigo e ganhando um valor energético maior ainda, né? Porque eu tenho praticamente carboidrato, que é o amido que faz parte. Então, eu tenho a constituição do amido, que a gente fala de amilose e amilopectina, que constitui esse amido presente ali no trigo. Tá? O problema do trigo é o glúten? Engraçado que o glúten, para algumas pessoas, ele pode ter reação alérgica, como tem outros alimentos também. Mas o glúten, né, em questão tecnológica, é o que ganha, é a proteína do trigo, na verdade, né? Esse glúten, ele tem uma característica importante, por exemplo, para a panificação, que ele forma aquela rede que permite, por exemplo, a fermentação, formação de gases que dá o crescimento dos pães, dos bolos. Então, ele tem uma característica muito, muito interessante para a tecnologia, para preparo do alimento, para determinados tipos de alimentos. Por exemplo, se eu vou fazer um pão integral, com outros tipos de farinha junto, é muito difícil eu ter aquela característica crocância, a maciez, por exemplo, sem que eu tenho num pãozinho de panificação com trigo branco, entendeu? Ou o trigo, por causa do glúten. Mas, e além de tudo, né, eu vou ter que colocar mais gordura ainda no alimento integral. Mas aí a gente nem vai discutir isso em relação à nutrição, porque a nutrição, ela, logicamente, dos produtos integrais, elas são, ou de outras farinhas, ela é bem melhor. Mas em relação tecnológica e custo, o trigo, ele tem suas vantagens ali. Tem uma questão de paladar também envolvida, né? Porque a partir do momento que se cria uma cultura de alimentação, existe várias gerações de alimentação de óleo, de sal, de açúcar. Então parece que o pão mais gostoso é o pão fofinho, o pão, né, branco, docinho, pão, etc. Característica que na já verdade, está uhum. É um paladar, é só isso. É uma questão, às vezes o integral pode ser saboroso também, né? Mas não pode ser, por exemplo, eu particularmente eu prefiro em termos de sabor o integral, mas
para características, ó, que ele é um produto bem mais caro, aí eu vou garantir para vocês, em relação ao pãozinho que está na panificadora, que em termos de tecnologia, ele é muito mais disseminado, muito mais baixo custo para a população como fonte de energética, né? Agora, não tem nem dúvida que um pão integral, e não é todo mundo, porque tem gente que não gosta de pão integral, não gosta do sabor, não está acostumado. Ah, você vai falar assim, outro dia eu fui fazer um pão aqui em casa, e usei um determinado tipo de produto. Nossa, ninguém gostou. Então, quer dizer, tudo a questão do costume mesmo, e da forma que as pessoas são acostumadas a se alimentar daquela forma de alimento, né? Do preparo daquele alimento. Então, tem muito isso mesmo, é questão muito cultural também. Mas vamos lá, continuando aqui, na questão das fontes, né, plásticas. Então, de energética, a gente acabou falando bastante da questão dos carboidratos, né, das fontes de carboidrato. A gente vem batata, mandioca, o arroz, né, os próprios feijões têm uma grande quantidade de carboidrato também, que é fonte de energética, que a gente não considera, mas é. E assim, tem várias outras fontes aí, as massas de uma forma geral, o trigo, que é o mais comum da nossa alimentação, né? Da população de uma forma geral. E a gente tem os alimentos que a gente chama de regulador. Quem são esses reguladores? São as vitaminas e os minerais. Eles também, por exemplo, o cálcio, o potássio, eles fazem parte da estrutura de dente, estrutura do osso. Mas eles têm um apelo regulatório importante também. Então, a maioria, se eu vou considerar a maioria das vitaminas e minerais. E são esses elementos que acabam trazendo o quê? Fazendo que os nutrientes, né, cheguem, né, ou sejam metabolizados, transformados, formados nos seus constituintes do nosso corpo. Então, sem vitaminas e minerais, por isso que a gente chama de reguladora, por exemplo, eu não consigo produzir energia a partir da glicose, a partir do carboidrato que eu consumo, seja o amido, qualquer outro tipo de carboidrato, eu preciso de vitaminas e minerais para metabolizar. As proteínas que eu consumo, os aminoácidos que eu consumo através da dieta, né? Esses aminoácidos vão ter que ser transformados em novas proteínas que vão fazer parte do nosso corpo, né? Essas proteínas só vão ser formadas se eu tiver vitaminas e minerais para auxiliar naquela formação. Então, quer dizer, todos esses nutrientes acabam sendo fundamentais para o nosso corpo. Se eu falto um determinado nutriente, não adianta, gente. Eu não vou ter aquela função. Por exemplo, eu falo muito para vocês, com meus alunos da Universidade de Educação Física, e fico muito preocupada com a questão da proteína, né? Então, proteína para ganhar massa, proteína para isso. É fundamental, mas às vezes, quando a gente consome uma proteína sem ter uma alimentação que me dá sustentação em relação a carboidrato, ao próprio lipídio e principalmente as vitaminas e minerais, aquela proteína que eu estou consumindo, ela vai ser jogada praticamente fora, porque eu não vou aproveitar aquela proteína no propósito que eu tenho, que eu quero, que é a formação do novo tecido. Eu posso até aumentar um pouco mais a produção, mas grande parte daquela proteína vai ser jogada fora, quer dizer, é um dinheiro que a gente está gastando sem ter a finalidade que eu queria. Por isso que uma alimentação equilibrada em relação à proteína, às gorduras ou lipídios, né, as vitaminas e minerais, a água e a própria fibra são fundamentais para a nossa nutrição. Certo, pessoal? Então, professora, posso fazer só mais uma pergunta? Pode, fique à vontade. Uhum. Eu acho que é bem comum, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas comerem arroz, feijão e batata frita, por exemplo. Não seria melhor trocar por algum desses dois carboidratos por alguma vitamina ou fibra ou algo do tipo? Do que repetir um carboidrato a mais? Não, com certeza. O arroz e feijão, eu vou falar para você assim, que em termos de cultura, ele ainda é uma combinação adequada. Apesar da gente comer o arroz beneficiado, feijão não. Feijão ele não tem os beneficiamentos que o arroz tem, né? Que a gente perde muita proteína, vitaminas do arroz durante o beneficiamento. Mas ele ainda é uma combinação, pelo menos em termos de proteína, bastante favorável à população. Então, combinar cereal e leguminosa é fundamental e substitui muito bem a proteína da carne ou qualquer proteína animal.
né? Principalmente para adulto, não falo para criança, não. Mas para adulto, ela essa combinação de arroz e feijão, ela consegue fornecer para a gente o conteúdo de proteína que a gente precisa. Salvo algumas exceções, logicamente. Mas as vitaminas e os minerais, elas têm que estar adicionadas. Então, por exemplo, comer um arroz e feijão, né, com verduras, leguminosas, eu não vou colocar batata frita, eu não vou comer arroz e feijão com macarrão, por exemplo, ou a batata, né, no caso, não precisaria. Eu posso comer batata em substituição do arroz, por exemplo, tá? Mas em termos de combinação com feijão, logicamente, para a proteína, a batata não vai fornecer. Então, quer dizer, eu posso, e além do que, a batata também tem outras vitaminas e minerais. Ela tem muito carboidrato, mas ela também tem vitaminas e minerais. Mas o adequado, em termos de caloria, para combinar a caloria, seria melhor eu substituir essa batata por outro tipo de vegetais, né, verduras ou legumes, que sejam de menor caloria e com um alto conteúdo de outros nutrientes. Então, e a gente fala o seguinte, ó, que a cor do alimento, principalmente o vegetal, ele nos ajuda, nos norteia em relação ao conteúdo de nutrientes. Então, a coloração, quanto mais colorida for a nossa alimentação, maior conteúdo de nutrientes, diferentes nutrientes eu vou ter na minha alimentação. Essa é uma forma bem qualitativa, vamos dizer assim, para eu garantir o valor nutricional. Mas não é só isso. Esses alimentos, eles têm que estar adequadamente preparados, porque senão não adianta nada, tá? Então, alimentos mais crus, logicamente, eu tenho uma garantia melhor de vitaminas e minerais do que os alimentos cozidos. E se eu cozinhar, eu tenho que cozinhar de uma forma adequada para que ocorra a menor perda de vitaminas e minerais, somente dos alimentos vegetais. Mas a combinação é muito, muito importante. É muito difícil a gente garantir, por exemplo, o valor nutricional de vegetais e legumes, né? Eu computar, saber direitinho quanto que eu tenho na alimentação. Mas se eu garanto pelo menos a cor da alimentação, a variação desses alimentos, eu consigo um conteúdo muito melhor de nutrientes no dia a dia. A minha dieta é muito mais saudável, muito mais equilibrada. E se eu pudesse também selecionar mais o tipo de cereal que eu utilizo, né? O tipo de leguminosa, se eu pudesse substituir mais, também melhoraria muito mais ainda o valor nutricional da minha alimentação, tá? Então, essa monotonia que a gente tem em relação a alguns alimentos, ela garante alguns nutrientes, mas ela não garante todos, tá? Então, se eu tiver variando mais a minha alimentação, eu consigo um equilíbrio maior em relação às vitaminas e os minerais. Certo? Não sei se eu consegui explicar. Conseguiu. Beleza? Então, gente, hoje a gente encerra por hoje. Foi muito bom aqui estar com vocês. Estava com saudade valeu, de falar com os alunos. professora! Foi muito bom. Gostei demais. Um abraço, então, até quinta-feira. E não esqueça Muito de fazer a obrigado, atividade. professora, pelo seu De nada. conhecimento, pelas suas informações. Somos muito gratos a essa Nossa, aula. eu que agradeço vocês também, viu? Um abraço. Espero Um poder abraço. pegar a expectativa de vocês aí. Muito obrigado. Próxima aula é Tchau, gente. Obrigado, professora. Foi muito Obrigada a proveitoso vocês. mesmo. Que Amanhã. bom, obrigada.